Oi, gente! Hoje eu vou começar um vlog especial lendo HQs da editora Darkside, porque eu recebi essa caixona aqui, ó, que promete coisas muito lindas. Eu pedi algumas HQs pra eles, que eu queria ler. Graphic Novels, eu acho que fala. E eu vou abrir aqui com vocês quais os livros que eles me mandaram. E eu tenho um outro livro aqui, ó, de presente de aniversário também, que eu vou incluir nessa tibiara aí, que eu vou estar lendo. Então, o primeiro livro que nós temos aqui, ó, O Fantasma de Anya. Deixa eu abrir aqui. Ai, gente, olha, é muito lindo. Ele tem aqui ó, um brilhinho de estrelinhas. Vamos ver os detalhes, porque HQ, Graphic Novels, merecem detalhes. Olha, gente, a cor é tudo dessa da capa, ó, um roxinho cinza escuro. É todo assim as ilustrações da HQ. E ele vai contar a história da Anya, que ela cai num poço e conhece um fantasma de uma garota que foi brutalmente assassinada. E daí, essa sua nova amiga sobrenatural acaba ajudando ela na escola e em seus romances. Anya vê que talvez ter uma ajudinha do outro lado não seja tão ruim assim, ou ao menos é o que ela pensa. Parece ser meio fofinho com aquele tom sobrenatural, então eu tô bem animada pra ler esse. Daí, olha esse aqui, gente, Mooncakes, que me falaram que é uma história com romance de duas meninas. Então eu queria muito ler esse também. Ele também é lançamento da Darkside. Olha que linda a capa. Olha que linda essa ilustração. Eu acho que ele é todo colorido. Ai, gente, olha que perfeito isso. Nossa, ele é todo coloridão. Olha, muito colorido. Eu amei, gente. Tô muito animada pra ler esse também. Ó, ele é um livro com bruxas e livraria. Ó, ela trabalha numa livraria de suas avós, dedicada a livros de feitiços e grimórios arcanos. Em uma noite de lua cheia, Huang é atraída por um lobo branco até uma floresta e se depara com um antigo crush da infância, Tan Lang, que precisa de ajuda para combater uma ameaça perigosa. Mooncakes é uma aventura mística sobre laços familiares, magia, livros, amores e demônios, e uma encantadora história de autodescoberta, gente. Nossa, eu acho que eu vou amar essa HQ. Daí tem uma nacional, gente, olha, bem fininha, que é do Rafael Calça e Diox, O Fim da Noite. Eu acho que ele também é um livro de drama familiar. Olha aqui como que ele é por dentro. E, ele é preto e branco. As ilustrações desse é preto e branco. Conduzidas pela força e luta da avó, Aurora, que trabalha como empregada doméstica desde os 10 anos de idade, 3 gerações de mulheres negras lutam pela sobrevivência e por direitos básicos. O Fim da Noite é uma obra contundente que ajuda a compreender o funcionamento do racismo estrutural no Brasil e como as injustiças sociais se perpetuam ao longo das gerações. Acima de tudo, uma história robusta de composição sublime feita de sorrisos, dores, dramas que transformarão os leitores para sempre. Então é um livro que vai falar muito sobre o racismo, principalmente aqui do Brasil, né? E um livro que vai falar muito sobre família, gerações de mulheres negras, então tô muito animada para ler esse também. Ele parece ser bem rapidinho de ser lido. Deixa eu mostrar aqui um cartãozinho dos 10 anos, né, da editora que eles estão mandando. São cartões colecionáveis de Halloween. E olha o que veio para mim. Vem um vampirinho aqui, ó. Olha que bonitinho. E daí, gente, tem essas duas graphic novels desse mesmo autor aqui, que é Fabienne Valmen, Aurora nas Sombras e Satânia. Vamos abrir pra ver como que é por dentro. O Satânia é lançamento. E como que eu vi que era do mesmo autor, eu resolvi pedir, né, o livro que tinha sido lançado já faz um tempo, esse Aurora nas Sombras. O livro é maior, assim, de tamanho. Olha, ele tem uma ilustração colorida também. Olha que bem colorida esse. Fábula que remete a Alice no País das Maravilhas aos olhos de David Lynch. Aurora nas Sombras representa a batalha pela sobrevivência no ambiente inóspito de uma floresta peculiar. Confrontada com traições, ciúmes e impulsos, a protagonista terá que lutar para viver e confrontar a escuridão humana. E esse Satânia, olha que lindo, gente, é todo vermelho. Olha como que ele é por dentro. Nossa, tem uns negócios bem macabros aqui de Satanás mesmo. Olha! Chocada, olha como ele é por dentro. Ele tem essas bordas pretas e tem várias coisas coloridas aqui dentro. Bem interessante. Eu não achei a sinopse do livro. Não tem aqui atrás a sinopse desse livro. Então eu não faço a mínima ideia do que é o livro, gente. Mas eu acho que ele deve ter algumas coisas meio sobrenatural na história. Sei lá, algumas coisas satânicas. Deve ter uns monstrinhos satânicos aqui, mas, gente,
não tem a sinopse aqui atrás. Como assim? Então eu vou ter que ler o livro e depois contar pra vocês sobre o que ele é. E daí a outra graphic novel que eu tenho aqui pra ler é O Príncipe e a Costureira. Esse aqui eu ganhei de aniversário da Ray. E ele é um livro onde nós temos um príncipe que quer usar um vestido. E ele pede, né, pra costureira fazer esse vestido pra ele. Então, ele é bem colorido. Ó. Esse daqui nós temos as ilustrações todas coloridas, então tô bem animada pra ler esse também. Então nesse vlog vai ter eu contando um pouquinho sobre essas HQs que chegaram aqui, a minha opinião sobre elas e quais que eu acho que vocês vão gostar bastante de ler também. Então, gente, eu comecei a semana temática lendo HQs. Eu vou ler primeiro todas essas HQs que eu mostrei pra vocês da editora Darkside que chegou aqui. E assim, ó, como as HQs são bem rapidinhas de serem lidas, provavelmente eu vou ler umas 2 ou 3 por dia. E eu vou atualizando vocês aqui no vlog todos os dias das HQs que eu li. Eu comecei por esse daqui, ó, O Fantasma de Enya, que ele prometia ser um livro fofo, porque aqui nós temos uma adolescente com uns problemas normais. A Enya, ela é de família russa e ela tá nos Estados Unidos, então ela meio que tenta se adaptar na escola americana pra ela, digamos, passar despercebida e não ser rotulada como a estrangeira. Ela também tem um crush num cara bem popular na escola. E daí, quando ela faz essa amiga sobrenatural, eu imaginava que ia ser uma amizade fofinha, que ela ia ter uma amiga pra compartilhar essas coisas, e a fantasma ia ajudar ela com coisas da escola. Parecia ser uma história bem fofinha, gente. Ela cai num buraco num dia desses, e dentro desse buraco, que é um poço bem fundo, ela encontra um esqueleto lá. E esse esqueleto é o que tem o fantasminha da Emily. E o fantasma da Emily, ele só consegue ficar uma certa distância dos ossos. Então, quando a Enya chega em casa, ela vê que ela pegou, sem querer, um ossinho, que é do minguinho da Emily, colocou na mochila quando ela foi resgatada lá do poço. Então, por isso que a fantasma acaba estando sempre com ela. Daí, ela começa a ajudar ela nas provas da escola, fica colando dos outros pra ajudar ela. E daí a Enya vê que ela pode ser uma amiga. E daí a fantasma da Emily também começa a ajudar ela com o crush lá que ela gosta, dá algumas dicas, ajuda ela a mudar de roupa, a flertar com ele e tal. Então parece ser uma amizade sincera, parece ser assim uma amizade sobrenatural bem legal no começo do livro, mas gente, a reviravolta que esse livro tem, assim, me deixa chocada, porque você imaginava uma história fofinha e acaba se tornando uma história bem macabra. Porque qual que é a história por trás da Emily? Como que a Emily realmente morreu? O corpo dela tava lá no fundo do poço? O que que aconteceu? Quem é ela? E quando a Enya começa a investigar sobre o assassinato da Emily pra ajudar ela, né, a seguir em paz, algumas coisas macabras começam a acontecer, gente. Fiquei chocada. Então eu gostei bastante do livro, porque eu não esperava, assim, por uma reviravolta. Eu realmente pensei que ia ser uma história bem fofinha, mas o livro, ele traz essa marca aí mais macabra também na leitura. Então eu amei muito essa graphic novel. Tem até uma citação do Neil Gaiman aqui, ó, uma obra-prima. E esse livro aqui, se for ver, ele tem meio que um estilo assim Coraline mesmo. Então faz muito sentido o Neil Gaiman colocar aqui um veredito sobre a graphic novel. Então eu recomendo muito pra vocês que gostam de histórias sobrenaturais. Esse livro aqui, ele é metade fofo, metade macabro. Achei bem interessante. E daí eu também li essa outra aqui que era mais fininha, assim, que tinha ali da Darkside, que é O Fim da Noite. Essa graphic novel, gente, é do Rafael Calça, que é o mesmo autor de Jeremias Pele. Eu não li as HQs do Jeremias, mas a Sam, que é minha amiga que lê HQs e que me incentivou bastante a ler HQs, ela já recomendou esse livro aqui no canal, no vídeo que eu fiz com ela. Ela sempre recomenda bastante as HQs do Jeremias e eu quero muito ler ainda. E daí eu vi que a Darkside ia trazer esse livro do
do autor, eu pensei, parece ser uma história, assim, bem interessante, um drama mais de família, né, vindo pela Dark Side. Fiquei bastante curiosa. Esse livro aqui, ele vai falar sobre a luta de mulheres pretas, assim, em gerações de família. Nós temos a história da avó, da filha e da neta. E, assim, é uma história tão curta, mas tão profunda e comovente, e que mostra, assim, em poucos traços, em poucos diálogos, já mostra, assim, uma bruta realidade que nós temos aqui no nosso país. Ele vai falar muito sobre o racismo aqui no Brasil, através de vários anos, se eu não me engano, deixa eu ver aqui onde que começa a história. Ela começa em 1940, com a história da Aurora. Então, nós temos aqui um livro que ele vai abordar desde os anos 40 até os tempos atuais, trazendo essas 3 gerações de mulheres pretas dentro de uma família. E é muito interessante como o autor retrata o racismo estrutural em cada uma dessas décadas, em cada uma dessas gerações. Onde, por exemplo, nós temos uma filha e uma neta que leva toda a história ali da mãe, da avó, e mostra muito que as lutas atuais, por exemplo, que uma neta está envolvida nos tempos de hoje, tem tudo a ver com o que a avó estava enfrentando lá na década de 40. O quanto aquilo que foi impregnado lá naquela época ainda tem levado várias consequências através das gerações até os dias atuais, sabe? Então mostra muito a luta dessas mulheres aqui no livro, e o quanto a neta significa também esperança, sabe? Pra mostrar pra todo mundo essa dura realidade, por exemplo, que a avó dela passou antigamente, que a mãe dela também passou, e mostra o poder da voz dela hoje em dia, sabe? Pra contar essa história e mostrar pra todo mundo que isso ainda é muito real, que o racismo continua impregnado, assim, em pequenas coisas que fazem com que mulheres pretas ainda continuem lutando muito por seus direitos. E direitos básicos, sabe? Então, eu achei incrível como o HQ, né, com poucos diálogos, poucas páginas, ela já mostra, assim, algo tão forte, algo tão importante, e que o autor, ele conseguiu passar essa mensagem, assim, de uma forma muito incrível. Então, por isso que eu recomendo muito pra vocês. É bem rápido de ler. Não custa nada, gente, vocês tirarem ali, ó, uns 20 minutinhos pra ler essa HQ, porque ela é muito rapidinha. E, assim, é uma história comovente. Pra quem gosta de graphic novels que são mais voltadas ao drama, que são mais voltadas a histórias de família, histórias reais, principalmente, eu recomendo muito essa daqui. E agora eu quero ler ainda mais a graphic novel do Jeremias Pele, que é do Rafael Calça também. Então, esse daqui também foi uma grande surpresa. Então, por enquanto, as 2 HQs que eu li, eu acabei gostando muito. A minha intenção era atualizar vocês todos os dias, mas eu acabei ficando doente depois do último take ali. Até não consegui ler nada na sexta-feira e no final de semana eu tava com muita dor de cabeça. Então não deu aí pra eu atualizar todos os dias, mas eu consegui ler mais 3 HQs. Eu acho que foi na quinta-feira que eu li elas 3. Então eu li Mooncakes, que foi o meu favorito até agora, gente. Eu achei muito fofo mesmo. E além de nós termos as personagens fofas, nós temos uma história muito legal de aventura, fantasia, pra quem gosta de histórias com bruxas, lobisomem, muitos feitiços e magia, com um vilão na história, tipo um conto de fadas. Essa HQ aqui é muito legal, eu me diverti bastante com ela. Nós temos essa bruxinha aqui, ela tem 2 avós que são bruxas, assim, até bem poderosas, e ela também é uma bruxinha bem poderosa. E daí um dia ela acaba reencontrando uma amiga dela, que é a Tan. Na verdade, é uma personagem não binária. Então eu ainda tô me acostumando, né, com a linguagem neutra. Então Elo é uma espécie de lobisomem, um transmorfo, se transforma em lobo na lua cheia. E Elo tá correndo, assim, grande perigo, porque tem uma espécie, assim, de demônio na floresta. E as bruxinhas, então, se juntam nessa aventura de aprisionar esse demônio da floresta.
floresta. Acharam um feitiço pra aprisionar ou exterminar esse demônio. Então é essa aventura que nós temos aqui na história. Nós vamos conhecer um pouco da história desses personagens, quem são eles. E ao mesmo tempo a gente vai vendo os sentimentos que vão sendo aflorados ali entre os personagens. Então, assim, eu gostei bastante do livro, gostei bastante da HQ, das ilustrações, principalmente da aventura que a gente tem aqui. Eu gosto bastante de histórias com magia, então essa HQ aqui foi tudo. Eu dei 5 estrelas pra ela. Daí, gente, eu li essas 2 HQs aqui desse autor, Fabien, e eu acho que o estilo desse autor aqui não combina muito comigo, porque, assim, é meio bizarro. As histórias, é muito bizarro, principalmente esse daqui, gente, Aurora nas Sombras. Conta a história de umas criaturinhas pequenininhas, né, que são tipo seres humanos ou outras criaturinhas pequenas que viviam dentro de um corpo de um cadáver. Daí quando esse corpo começa a se decompor, eles veem a casa deles, né, em ruínas, eles precisam sair da casa deles e viver no mundo real, que é o nosso mundo, na floresta. Então mostra aí eles se adaptando à floresta, como que eles vão arranjar comida, como que eles vão arranjar moradia. E daí, meio isso, a Aurora, que é a protagonista, ela vai descobrir que ela não pode confiar muito nos amigos, nas pessoas ali que ela tava contando com ajuda. Ela tenta sempre ajudar todo mundo, mas ela não recebe essa ajuda também em troca. Então, é uma história, assim, cheia de reviravoltas e traições, digamos assim. Mas é muito bizarro. É muito bizarro. Cada página que você vira, acontece uma coisa super bizarra com essas criaturinhas. E assim, parece tão normal assim pra eles, mas pra gente assim é muito estranho. Já começando por onde eles moravam, né, que era dentro de um cadáver. Então, é uma história bizarra. Ela remete assim a Alice no País das Maravilhas, mas ela tem umas coisas bem sinistras e até difíceis de serem entendidas. É meio lúdico, né? Igual Alice no País das Maravilhas. Então, eu acho que o estilo da HQ, assim, essa temática, ou talvez o estilo de contar a história, não faz muito o meu estilo. E o Satânia, eu acho que eu gostei mais desse do que do outro. Pelo menos esse daqui deu pra entender bem melhor. Fazia mais sentido as coisas que estavam acontecendo aqui. Nesse livro, nós temos uma menina que ela abre uma expedição, junto uma equipe de expedição, pra ir até o centro da Terra em busca do seu irmão. Seu irmão, ele tinha ido nessa expedição pro centro da Terra em busca do inferno, né? Do que a gente acha que seria o inferno. Ele acreditava, ele tinha todo um estudo por trás disso. E ele desapareceu, então ela foi atrás dele nessa expedição também. E eles acabam encontrando várias coisas, assim, sinistras, né? Nessa expedição, chegando ali no centro da Terra e tal. É uma espécie, assim, de outro mundo, outras criaturas, outras coisas que acabam acontecendo. Então é bem interessante. Tinha algumas reflexões, algumas coisas até que eu achei bem interessante. Deu pra entender muito bem, assim, é uma história mais amarrada. Mas ela não deixa de ser uma história meio bizarra também, né? Porque tem umas coisas, assim, muito estranhas que acontecem e tal. E... eu não sei. Eu acho que é o estilo, sabe? O estilo da HQ eu acho que não faz muito o meu estilo. Então eu acho que essas 2 foram as que eu menos gostei, assim, de todas que eu li até agora. Falhei de novo em fazer as atualizações para vocês diariamente. Então, eu tô aqui, ó, com uma pilha de HQs que eu li essa semana para atualizar vocês. Vamos finalizar primeiro as HQs da editora Darkside. Então, eu li essa daqui que eu tinha recebido de presente de aniversário da minha amiga Ray. E foi a minha favorita de todas, da editora Darkside. Eu amei muito, gente. Sério, é muito fofo. A história, assim, é muito comovente. Aquela história que no final dá aquele quentinho no coração, sabe? Eu amo histórias assim. Então eu me encantei demais com a história do príncipe e também com a história da costureira. Tem a história dos dois ali. É um príncipe que ele gosta de usar vestidos. Daí ele encontra essa costureira que é, assim, a costureira perfeita para fazer os vestidos que ele quer. E daí eles têm esse segredo, né? Onde ele também acaba saindo com ela em segredo. E quando ele usa o vestido, ele usa também essa peruca que é maravilhosa. Daí, quando
quando o príncipe tá usando os vestidos e a peruca também, a peruca ruiva, ele é a Lady Crystallia, né? A identidade secreta dele, porque ninguém pode saber que, né, ele é o príncipe ali usando o vestido. Daí tem toda a história ali da realeza, porque que ele teme, né, que as pessoas saibam que ele gosta de usar vestidos, porque que o pai dele, a família dele não pode saber disso. E daí tem a história também do sonho da costureira, que ela quer ser uma grande estilista e os vestidos dela são maravilhosos, então ela busca oportunidades para mostrar esse trabalho dela e ser reconhecida, né? E o príncipe acaba sendo ali uma grande oportunidade e ao mesmo tempo uma grande amizade. Eles vão construindo uma amizade muito linda e assim ao final é muito fofo, muito fofo. Eu amei demais, gente, recomendo para vocês O Príncipe e a Costureira. Perfeito, foi a minha graphic novel favorita da editora Darkside e foi uma que eu favoritei. Essa graphic novel, ela tava na minha meta de livros para ler esse ano e tinha mais uma graphic novel nessa lista que eu também ganhei de presente, que foi Nimona, então eu acabei lendo esse daqui também. Gente, é muito pesado as folhas dessa graphic novel e ela também é toda colorida e já faz tempo que foi lançado Nimona e eu não tinha lido ainda e agora finalmente conheci essa história. É uma história de fantasia e aventura, onde a Nimona é uma metamorfa. Ela acaba encontrando esse super vilão e ela se dispõe a ser a comparsa dele. Então ele é um livro que vai falar muito sobre amizade também, a amizade, a aliança desses dois personagens. E ele é um livro muito engraçado, porque tem cenas assim de comédia, cenas cômicas, onde a personagem assim não tem limites para os planos que eles devem seguir. Ela sempre improvisa no caminho e ela faz as coisas que ela acha que deveria funcionar ali nos planos malignos deles, os planos de vilania. E assim, são personagens que na verdade são vilões, né? Eles fazem coisas cruéis, não pensam muito nas consequências, mas acaba sendo tudo pro lado divertido, pro lado cômico assim da história, bem uma fantasia com várias criaturas mágicas, vários perigos e um negócio muito caricato assim de super vilão. Então eu achei muito legal, mas o mais interessante é que tem uma história por trás da Nimona. Quem é ela? Quais são os poderes dela? Por muitas vezes os poderes dela acabam se revelando de várias formas que você fica assim chocado como que ela consegue ter esse poder. Então é bem interessante conhecer melhor assim a história dessa metamorfa e toda a mensagem de amizade que o livro traz também é muito legal. Então eu também gostei muito, me diverti bastante com Nimona. Outra graphic novel de fantasia que chegou aqui pra mim foi O Demônio na Floresta. Esse daqui é uma história do mundo Grisha, né, da Liga Bardugo. Ele vai contar a história do Darkling jovenzinho. Esse daqui, gente, é o Darkling. E vai contar uma história dele com a sua mãe, sobre o passado dele. Então, pra quem é fã desse universo, precisa muito conhecer essa graphic novel. Eu amei muito a história. Ela também é bem colorida. Até acaba sendo surpreendente numa parte ali, me pegou de surpresa. Eu fiquei chocada, assim, com algumas coisas que aconteceram. Eu gostei muito mesmo, gente. Eu dei 5 estrelas, favoritei também, porque eu amo esse mundinho Grisha. Eu adoro esse personagem do Darkling, queria muito saber mais sobre esse passado dele. E eu acho que funcionaria muito se a autora escrevesse mais histórias do passado desse personagem, porque fica meio em aberto outras coisas que podem acontecer aí na vida dele, até ele se tornar quem a gente conhece no primeiro livro da trilogia Grisha. Então, poderia funcionar. Eu acho que se a autora quisesse escrever mais histórias do passado desse personagem, ia funcionar muito, porque eu amei demais, gente. Nossa, recomendo muito que vocês leiam. Não decepcionou. A autora entregou tudo nessa graphic novel e foi muito legal conhecer um pouquinho desse passado do personagem. Daí, gente, tenho aqui, ó, pra vocês 3 livros da editora Pipoca Nanquim e eu simplesmente estou apaixonada por esse livro aqui, ó. Tá ao contrário, que é um mangá. Gente, eu li meu primeiro mangá, foi esse livro aqui. Mangá são quadrinhos japoneses e ele é todo feito, a parte do formato do livro, ao contrário do que a gente vê nas outras HQs. Você lê ele ao contrário, gente. Ele tá aqui, ó,
Eu não sei se vocês conseguem ver por causa da câmera, mas ele tá ao contrário, ele começa aqui no final do livro. Outra coisa que eu aprendi lendo também é que ele começa da direita pra esquerda. Tanto a folha, você começa lendo na folha da direita, depois você vai pra folha da esquerda, quanto os quadrinhos, você lê o quadrinho da direita, depois o da esquerda, quanto os balãozinhos também, você lê primeiro o balãozinho da direita pra depois ir no balãozinho da esquerda. É tudo ao contrário, da direita pra esquerda, enquanto que as HQs que a gente lê é da esquerda pra direita. E os mangás são ao contrário. E olha que edição maravilhosa, gente. Ele tem essa capa, essa lombada linda. Mas isso daqui é uma jaqueta, porque ele tem uma outra capa. Olha isso daqui. Essa outra capa, que coisa linda. Aqui daí é rosa. Eu fiquei apaixonada por essa edição. Ele é todo preto e branco, mangá. E nessa sobrecapa aqui também tem uma ilustração ó, das personagens. É muito lindo, gente. Eu me apaixonei assim que eu peguei esse livro nas minhas mãos. Eu comprei ele na pré-venda, que tava com um preço mais barato de pré-venda. E a história é lindíssima. Lindíssima, gente. Eu vi que é o primeiro mangá voltado ao público feminino adulto que tem uma história homoafetiva entre mulheres. Então, assim, ó, foi perfeito. É uma história muito comovente. As personagens, elas são velhinhas, têm 85 anos. E daí vai contar sobre o passado delas. Elas lamentam muito, assim, elas nunca poderem terem a oportunidade de ficarem juntas, de morarem juntas, por exemplo, e serem um casal. E vai contando, né, toda a história dela ao longo dos anos. Porque que isso nunca pôde acontecer, né, além do motivo óbvio. E é muito legal que a história também vai sendo contada de trás pra frente. Eu achei isso incrível, porque foi meu primeiro mangá que eu tive que ler tudo de trás pra frente, digamos assim. Tudo ao contrário. E a narrativa é contada também, com elas velhinhas, 85 anos, depois vai passando os anos, elas com 60, 50, 30, 20 anos, elas adolescentes. Elas se conhecem há muitos, muitos anos. Foi uma história bem comovente. Eu amei, favoritei, não teve como eu não favoritar esse livro também. Recomendo muito pra vocês. É uma história muito tocante, triste, que merece que vocês deem uma oportunidade. Além da edição ser belíssima, gente, vale cada centavo. Eu acho que vocês deveriam aproveitar a promoção ainda, se ele ainda tá com o preço barato. Assim, ó, amei muito, gente. O meu primeiro mangá já foi o meu mangá favorito. Outro livro que também tem esse esquema belíssimo de edição. Esse daqui eu ganhei de presente da Sam. Ele também tem, ó, uma sobrecapa. Ele tem essa outra capa por trás. Esse daqui já é capa dura. É da mesma autora de Grama, que é uma autora coreana. E aqui também ela vai contar um pouco de uma história muito importante da Coreia, que é sobre a eclosão da Guerra da Coreia, né? Que dividiu ali a Coreia do Norte, Coreia do Sul, e várias famílias foram separadas depois disso. E daí ele mostra 7 décadas depois a busca pelo reencontro dessas famílias que foram separadas por causa da guerra. E a autora se baseou muito na história da mãe dela. Aqui no final do livro a gente vê que ela se baseou na história da mãe dela, que sempre buscou procurar a sua irmã depois da separação que elas tiveram durante a guerra. Então ela se baseou muito na vivência da mãe dela, até pra contar o que aconteceu naquela época. Mas é uma história fictícia. Até no começo eu pensei que era totalmente biográfico ali da mãe dela, mas não, é uma história fictícia. Ela inventou a história ali da personagem, mas não foge muito da realidade que aconteceu. Que aqui nós temos uma mãe que se separou do seu filho e marido durante a guerra. Então vai contar ali 70 anos depois, ela quer ter a oportunidade de encontrar esse filho dela, que provavelmente tem 70 anos, e ela quer saber sobre ele, se ele sobreviveu, se ele tá vivo. E ela vai contando toda a história dela do passado, como que ela acabou se separando desse bebê. Aqui, gente, é o rosto do bebê. Eu pensei que era o rosto da mulher, né, da história, mas é o rosto do bebê aqui que nós temos em destaque. Aqui tem ela. Aqui, ó, também tem ela carregando o outro bebê que ela tinha. Ela se separou, ela com esse bebê, do marido dela com a outra criança. Aqui eu tenho uma cena também muito triste dela lamentando ter perdido o esposo com a criança durante a migração que eles estavam fazendo. Eles se perderam durante o caminho, gente. E isso aconteceu
com muitas e muitas famílias. Então ele é um livro que vai falar sobre isso e assim não tem como você não se comover com essa história que é muito real e a gente não deve, né, esquecer o passado ali da Coreia, tudo que essas famílias passaram. Então esse livro ele serve para isso e assim como Grama, que também foi o intuito da autora escrever HQ Grama. Então eu já estou apaixonada por essa autora, pelas graphic novels dela. Tem um outro livro, Jun, que eu ainda não li, mas eu quero comprar. E eu também adquiri o novo livro que a Pipoca Nanquim tá trazendo dela, que é um sobre cachorros. É o livro Cães. Então em breve eu vou ler esse também. Então já amei essa autora, ela foi recomendação da Sam. Então muito obrigada, amiga, por me recomendar, porque eu amei conhecer ela. Outro livro que também foi recomendação da Sam foi A Obsolência Programada dos Nossos Sentimentos. Esse livro aqui também é da Pipoca Nanquim e ele é um livro que vai falar sobre a terceira idade. Nós temos personagens idosos. O homem aqui da história, ele tem 59 anos, ele tá se aposentando, ele era motorista de caminhão de mudança. E daí ele é viúvo, os filhos dele já têm a vida deles, então ele não sabe como que vai ser a vida dele a partir de agora. Parece tudo muito monótono ali, a aposentadoria dele. E nós temos em paralelo a outra personagem, a mulher aqui da história. Ela é mais velha, acho que ela tem uns 60, 61 anos. E a mãe dela acabou de morrer. E daí ela se vê naquela reflexão de agora eu sou a pessoa mais velha da minha família, né? Agora que a mãe dela morreu. Então ela tem muitas reflexões sobre a idade dela, sobre como o tempo passou, sobre a velhice. Ela era na juventude uma modelo, né? De fotos sensuais. Então ela passa a refletir muito sobre o corpo dela também, as mudanças do corpo. E daí esses dois personagens acabam se conhecendo, acaba tendo um romance aí da terceira idade nesse livro, gente. Eu amei, ele é um livro muito fofo. Eu adorei os personagens, a dinâmica deles, o quanto eles levam as coisas no humor e na alegria, assim, é bem contagiante durante a história. Eu adorei, gente. Eu gosto muito de histórias de velhinhos, agora eu percebi isso, então eu adorei essa história de amor da terceira idade, feito com ilustrações, assim, belíssimas. Ele também é todo colorido e, assim, adorei, gente. Ele traz umas mensagens, assim, bem legais mesmo. E por fim, eu também li Pílulas Azuis, que esse livro, sim, traz, assim, mensagens muito importantes. Ele é um livro autobiográfico do Frederick. Ele conta a história de amor dele, que ele conheceu uma mulher que é soro positivo e ela também tem um filho, também tem o vírus do HIV. Daí ele passa a ser o padrasto desse menino e vai contando a história de amor deles em meio a essa vida, as sombras, né, do vírus ali que sempre tá em várias questões ali do relacionamento deles. Só que assim, gente, essa história é muito incrível, porque ele vai abrir muitos olhos do leitor para como que a vida realmente funciona para uma pessoa com soro positivo e uma pessoa que se relaciona com a pessoa com HIV. Ele tira vários tabus, assim, da nossa cabeça, porque às vezes a gente pensa que a pessoa, assim, não tem uma vida normal e que a gente tem muitos preconceitos de coisas que a gente não entende a respeito dessa doença. E o livro, ele vai esclarecer muitas questões sobre essa doença. Ele vai nos dar muitas informações. Eu peguei muitas informações aqui no livro que eu não conhecia. Eu amei muito conhecer essa história aqui, que assim, ó, uma história verdadeira, uma história real. Então parece que trouxe assim uma carga mais interessante, sabe, durante a leitura. Você lê um livro que não é uma ficção, é baseado na história do próprio autor. Então foi um livro assim muito importante. Eu gostei muito da experiência, sabe, de conhecer essa história, além de todas as informações que o livro dá. E uma coisa muito bonita também é que a escrita do autor é muito reflexiva. Tem muitas e muitas reflexões aqui no livro e tudo escrito de uma forma assim poética e uma forma assim muito bonita de ser escrita através de balões de quadrinhos. Então eu achei isso muito diferente, por exemplo, dos outros quadrinhos que eu li. Ele traz muito mais reflexões, traz essa escrita diferente em vários pensamentos que o personagem aqui, que é ele mesmo, tá tendo aqui durante a história que tá sendo contada. Então foi um diferencial bem interessante que eu recomendo muito que todo mundo leia esse livro para receber todas essas informações que eu recebi. E você vai se encantar, né, com a história do autor, assim, a história desse casal. Eu acabei adorando muito conhecer a história deles. Gente,
Gente, foi bastante quadrinho que eu li, né? E eu resolvi estender essa semana para mais alguns dias, para mais 2 dias. Então, amanhã eu ainda vou ler mais alguns quadrinhos aqui que eu vou comentar com vocês e finalizar esse vlog. E no final, assim, ó, deu um bom resultado, né? Eu consegui desencalhar, eu acho que todos os meus quadrinhos que eu tinha aqui em casa. Aí, gente, encerrei a semana temática lendo os quadrinhos. Eu terminei lendo os quadrinhos que eu comprei na CCXP, porque na CCXP eu conheci alguns artistas lá no beco lá dos quadrinistas e foi muito legal. Eu tirei foto com alguns deles e daí eu tinha esses que eu tinha comprado lá, mas eu ainda não tinha lido. Então, tem um autor internacional, Jeremy Holt, que tem essa história aqui coreana, lançado pela editora Conrad. Ele é um livro de ficção científica com androides, eu acho que a gente classifica androides, inteligências artificiais, em crianças feito de máquinas, não sei explicar. Mas assim, tem as pessoas, elas adotam esses robôs com essas inteligências artificiais para serem seus filhos, né? Nesse futuro distópico que nós temos aqui na história. E daí a Jessie, que é essa menina aqui, ela acaba sendo adotada por uma família americana, só que ela veio com um defeito. Tem toda uma história ali por trás da criação dela, até o criador dela depois vai atrás dela, e daí ela é uma inteligência artificial, um androide diferente dos outros, ela é muito inteligente, e daí nós temos o desenrolar dessa história. No começo do livro, eu achei muito legal. Eu tava muito interessada na história, eu tava achando muito massa mesmo. Eu pensei, nossa, finalmente uma HQ de ficção científica que eu vou gostar bastante. Mas depois foram acontecendo algumas coisas que eu não tava entendendo direito, o que tava rolando, e eu achei que seguia um caminho assim meio doido. Eu não gostei do final. Resumindo, foi isso. Começou muito bem, terminou assim de um jeito que eu não gostei muito. Eu acho que as HQs de ficção científica não funcionam comigo, porque eu já tinha lido outras, que até é desse outro autor que eu vou mostrar pra vocês, que também era de ficção científica, que eu não gostei muito, que é do Jun Soo-ji-won. Eu tinha lido umas HQs de ficção científicas dele, também peguei na Comic Con, que eu não tinha gostado. Mas agora eu li esse livro que é meio que um drama, é um livro assim que fala do sertão aqui do Brasil, que é Romaria. Ele lembra um pouco o Grande Sertão Veredas, porque nós temos os jagunços aqui também na história, mas nós temos como protagonista essa menina. O sertão tá passando por uma seca, a avó dela tá ficando doente, precisa de água, então ela vai em busca de água pra avó dela, e ela meio que sai numa aventura, né? Ela é uma menina que gosta de histórias de aventura, e ela acaba envolvida numa, e as coisas que acontecem no meio do caminho são perigos reais, realmente acontecem. Quando eu vi a sinopse do livro, eu pensei que fossem coisas da imaginação dela, que ela era uma menina assim muito imaginativa, mas não, são coisas reais que acabam acontecendo no meio do caminho, que ela vê ali a realidade da briga pela água, né, da seca que tá acontecendo no lugar onde ela mora. Tem também pessoas poderosas por trás disso, né, de onde que está essa água dos rios que secaram. Então eu achei bem interessante isso, mas o final, fiquei um pouquinho confusa com o final, mas se eu entendi muito bem, é um final muito triste, um final assim até realista e dramático, assim, bem interessante, mas assim, não sei se eu gostei muito. Eu acho que foi um livro assim, mais ou menos pra mim, porque o final foi bem inesperado, não era o final que eu tava esperando, mas por outro lado foi um final que me fez refletir bastante. Então é um livro que me trouxe emoções controversas, assim, não sei muito explicar, mas ele é muito bom, e ele tem aqui a história toda em preto e branco. Já esse aqui do Made in Korea, ele é todo colorido. Um outro autor independente que eu conheci na CCXP foi o Yoshi Tisse. Ele é um artista de Curitiba e ele tem essa série que é eventos semi-apocalípticos. Eu comprei esses 2 livros, na verdade esse aqui é o volume 1 e esse é o volume 3 da série. Por que eu pulei o volume 2? Porque ele falou que não precisava ler na ordem, e eu gostei muito, me interessei muito pela história da Gabriela, porque é com viagem no tempo. Então ele falou que não tinha problema comprar o 1 e o 3, depois eu comprava os outros. E agora eu percebi que eu preciso comprar os outros, porque
ele realmente tem sequência e tudo vai fazer sentido no último livro. São 5 livros dessa série, que acontece meio que num mundo distópico. Nesse primeiro volume nós temos o Eduardo e o Afonso. O Afonso é uma máquina de secar roupa. Daí você fica, qual que é a história dessa máquina de secar roupa? Ela fala. E eles são muito próximos. E daí, quando você descobre a história, assim, é muito doido, é comovente até. E eles estão numa missão, eles estão indo pra algum lugar, daí você quer descobrir o que eles querem encontrar, né? Eles acabam encontrando essa Gabriela também. Eles mencionam o tempo todo que eles já encontraram ela em outros momentos e ela nunca se lembra deles. Daí, quando você lê a história da Gabriela, você entende porque ela faz viagens no tempo. Então, ela já foi pra vários períodos, vários tempos, né? Que ela acaba encontrando eles dois. E daí, ela tem uma missão também, né? Com essas viagens no tempo. Essa história aqui da Gabriela ficou bem aberta para ter assim continuação. Então eu tô ansiosa para ler os próximos e ler o último e tudo assim fazer sentido. Esse aqui, apesar do autor ter falado que dá para ler individualmente, não, você precisa ler os 5 livros para tudo fazer sentido. Então eu tô indo correndo comprar os outros livros. O autor, ele publicou de forma independente, então é só com ele que eu consigo comprar os livros. Então quando eu tiver os outros, depois eu dou um veredito da série no geral, desses eventos semi-apocalípticos. E eu gostei bastante das ilustrações deles. São ilustrações muito bonitas, o livro todo é colorido. Então eu senti empatia bastante pelos personagens do Eduardo e Afonso. Então eu acho que eu vou gostar dos outros também. E por fim, gente, eu li um livro do Orlandelli, que ele escreve as histórias do Chico Bento pela Graphic MSP. Tem um outro livro dele que ele escreveu antes do Chico Bento, e esse aqui é o segundo, que é o Verdade. O primeiro eu não li, mas são histórias separadas, então dava pra ler esse. Eu até peguei o autógrafo com ele, tirei foto com ele, o livro até tava numa promoção lá na Comic Con. E eu gostei muito, gente. Ele vai trazer a história do Chico Bento, trazendo folclore brasileiro, que a avó dele conta várias histórias, né, do nosso folclore, e ele acredita muito nessas histórias. E ele acaba conhecendo um homem da cidade que não acredita nessas coisas. E ele também tem alguns pensamentos, assim, meio controversos sobre a vida na roça. Daí você acaba descobrindo a história dele. Ele e o Chico Bento acabam entrando numa aventura sem esperar por isso, e eles acabam tendo uma amizade bem legal durante essa aventura. Os perigos que eles acabam encontrando e as mensagens que o livro traz são muito legais mesmo. Eu me comovi bastante com essa história, eu achei ela muito fofinha, eu adorei mesmo, e eu adoro o personagem do Chico Bento, do Maurício de Souza. Então eu gostei bastante do personagem Chico Bento do Orlandelli também. Então foi muito legal. E eu quero ler a outra HQ também que ele escreveu do Chico Bento. Só que ela tava esgotada quando eu fui comprar na época. Lá na Comic Con também tava esgotada. Então eu recomendo bastante pra vocês, gente. É muito fofa essa história pra quem gosta, né, da Turma da Mônica. Pra quem gosta de folclore brasileiro e histórias que dão essas mensagens importantes sobre você acreditar nas coisas e a vida simples do campo também. Recomendo pra vocês. E é isso, gente. Finalizei então a minha semana temática lendo HQs, meu vlog temático lendo graphic novels. Como vocês viram, eu li muita coisa, consegui desencalhar aí todas as graphic novels que eu tinha aqui em casa, encalhada, e as novas que chegaram, né, do Dark Side. Então comente aqui embaixo se você gostou de alguma dessas histórias que eu contei pra vocês. Tem todos os links na caixa de descrição. Vocês comprando com os links do canal acabam me ajudando bastante. Teve algumas HQs que ficaram de fora, que eu tenho aqui, que eu vou ler em algum momento, que é Maus e Persépolis. Essas duas HQs vocês me recomendam bastante, e eu acabei deixando elas por último porque eu acho que são histórias bem intensas que merecem um pouquinho mais de tempo, talvez não ler tudo em um dia. Então por isso que eu deixei elas por último, e agora eu vou ler elas em outro momento. Então se você tiver outras recomendações de graphic novels que vocês acham que eu vou gostar, deixa aqui nos comentários também. Aqui do lado vai estar a playlist com os outros vlogs de leitura que saiu aqui no canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!